Bom, nós estamos aqui com o ministro Ricardo Salles. Tá? Ministro, bom dia, como vai o senhor, ministro? Bom dia, Datena, você tá bom? Esse final de Eu estou semana eu vi bem, você, o graças a boneco, Deus. vi o boneco seu e do seu Tonico lá na foto do Chico, lá, e me mostrou o seu boneco. Ah, você viu? Que saudade do E, Tonico, hein? Tonico era uma figura excepcional, mas acho que o Tonico não se encaixaria no mundo de hoje. Seria legal ter o Tonico, porque o Tonico era um grande conselheiro. Sempre que eu tinha alguma dúvida e tal, eu ligava pro Tonico, ou ia lá no boteco e tomava uma cervejinha. Ele não me deixava beber muito, botava lá uma mortadela e tal. Faz falta o Tonico, né? Um grande amigo que faz infelizmente falta. nos deixou. Você sabe que toda hora que eu entro na política, eu tenho motivo para não entrar, né? Dessa vez eu tinha entrado mesmo, eu tinha sido até lançado pré-candidato a senador aqui em São Paulo. Né? Mas foi exatamente no dia que o Tonico morreu. Eu liguei pro Dória e falei assim, ô Dória, não dá para você mudar esse negócio aí não, porque, pô, morreu meu grande amigo Tonico, eu não posso ir nesse lançamento de candidatura, bota outro dia aí e tal. Aí ele falou assim, não, política é o seguinte, política em primeiro lugar tem que ser a política e depois a nossa vida particular. Eu fui muito a contragosto, eu indo com vontade de ir, eu já sou difícil de aguentar. Você imagina o que eu aprontei no meu lançamento da candidatura. Eu desci o cacete em todo mundo, inclusive os caras que estavam comigo na mesa de apresentação. Porque eu falei, olha, eu não queria estar aqui, queria estar no velório do meu amigo. Mas me disseram que em política o que vale primeiro é o coletivo. Até a hora da votação, porque depois que você votou, eles esquecem o coletivo e vale o individual. A maioria é assim. Então, esse foi um dos motivos que pelo que eu saí da política, eu tinha entrado, já era pré-candidato. E esse ano eu resolvi nem entrar, porque pensei muito e falei, é melhor ficar de fora. Mas, ministro, é exatamente por isso, né? Porque você acorda levando o cacete, vai dormir levando o cacete, toma uma medida, a medida é controversa, você não pode agradar todo mundo e tal. E essas medidas tomadas pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente provocaram com a revogação de 3 resoluções, né? Entre elas a que acaba com a proteção a manguezais e restingas, e essas duas foram as mais criticadas, e o senhor também foi muito criticado pela imprensa nacional. É difícil agradar gregos e troianos, mas até que ponto a imprensa teria alguma razão em relação à proteção, por exemplo, de manguezais, né? Locais que são utilizados aí para a procriação de peixes, caranguejos, espécies aí da mais variada, dos mais variados espécies que existem aí que habitam os manguezais, né? Como é que o senhor encarou essa série de críticas que, é claro, o senhor deve acompanhar, né? Datena, veja bem, você colocou um aspecto importante que é você não consegue agradar a todos. Então, também não é o nosso papel agradar a todos, mas é ser fiel à norma, né, fiel à proteção ambiental e ser justo com as situações. O que essas críticas demonstram? De um lado, que as pessoas têm falado, alguns por desconhecimento, mas outros porque sabem bem que não é isso. Por que eu estou te falando? O Código Florestal veio depois dessas resoluções do CONAMA. O Código Florestal protege todas essas áreas de preservação permanente. O Código Florestal é uma lei federal, enquanto que a resolução do CONAMA é uma ordem administrativa, é um ato administrativo que é anterior. Qual é a lógica das normas? A norma seguinte, a norma mais nova, quando mais abrangente e hierarquicamente superior, que é exatamente o caso de uma lei federal se sobrepondo a uma resolução do CONAMA, você deve, é uma questão de técnica legislativa, você deve revogar as normas que ficaram obsoletas ou revogadas tacitamente. É exatamente esse caso. Então, não é verdade que os mangues os manguezais e as restingas ficaram desprotegidas. Permanece a previsão e proteção que está lá no Código Florestal, e para além disso, qual é o principal aspecto? Você dar aos órgãos estaduais, né, a função de verificar a cada caso como é que faz a melhor proteção, né? Em vez de você ter uma norma genérica, nacional, que era aquela resolução do CONAMA, e que pode ser muitas vezes adequada e pertinente para algum caso,
mas totalmente inadequado para outro. Por isso que a boa técnica recomenda que você revogue uma norma quando ela se torna obsoleta, e foi o que aconteceu. Só que como tem essa campanha dos ambientalistas profissionais contra o governo, tudo que a gente faz em termos de bom senso, equilíbrio e racionalidade, eles rotulam, né, como desrespeito ao meio ambiente. Cara, eu entendi agora, porque eram leis redundantes que passavam o papel de proteção de ambientes locais para um órgão nacional. E eram leis redundantes, já que são protegidos pelo o Código Florestal. Então, dentro de cada Código Florestal de cada estado, os manguezais de cada estado serão protegidos de acordo com o estado define como um ambiente ali de procriação de peixes, caranguejos e daí por diante. A mesma coisa a restinga, quer dizer que o que foi tirado foi o que era redundante. Foi isso que eu entendi, eram leis redundantes e sob um domínio do governo central que pode não entender tanto e não entende tanto do Nordeste, como nós temos o Nordeste, do Sul, como nós temos o Sul, do Sudeste, como nós temos o Sudeste. As leis do Código Florestal, elas permanecem intactas e protegendo esses ambientes todos. Tá correta a sua afirmação, Datena. O Código Florestal diz as áreas de preservação permanente, ali incluídas restingas, os manguezais, enfim, estas áreas devem e continuarão sendo protegidas. De que forma? Da forma que os órgãos estaduais, cada um de acordo com a realidade do seu território, você não tem a mesma situação no Rio Grande do Sul, em São Paulo, no Rio de Janeiro, no Nordeste, são situações distintas. Então, cada órgão ambiental fará, de acordo com a realidade do seu território, da sua costa, das restingas que porventura existam na sua jurisdição, fará a aplicação da norma chamada Código Florestal. E é importante lembrar o seguinte, este grupo que concluiu pela necessidade de revogação dessas normas, esse grupo foi instituído e assim chegou a esta conclusão lá na administração da ministra Isabela Teixeira em 2016. E desde 2016, essa decisão vem sendo postergada por causa do patrulhamento ideológico em cima dos órgãos. Então, você tem algo que já deveria ter sido feito desde 2016, e desde 2016 se posterga essa decisão, porque ninguém teve a coragem de pôr o assunto para ser votado. E votado no CONAMA, tá certo? Não foi uma decisão monocrática, arbitrária, nem nada disso. Isso foi amplamente discutido e votado, e por maioria de votos decidiu-se acolher aquela posição que desde 2016 já prevalecia, no sentido que as normas estavam tacitamente revogadas. Aquela reunião transmitida para todo o Brasil, aquela reunião foi catastrófica, né? Mesmo porque eu não via necessidade nenhuma de você mostrar transparência para o resto do Brasil numa reunião ministerial em que se discute assuntos internos do país, né? Mas o presidente quis dar mostras de que havia transparência. Aquela reunião foi um verdadeiro horror, né? Isso é que a gente tem que levar em consideração. Aquela frase que o senhor disse no contexto da boiada, aquilo ajudou muita gente que já pegava no pé do senhor a se exaltar e pedir, inclusive, a sua demissão do cargo. Há uma pressão internacional, a meu ver, isso é ponto de vista meu. Eu falo isso muito antes do governo Bolsonaro, falo isso muito antes do senhor, eu venho dizendo isso há muito tempo, que a pressão internacional que se exerce sobre a Amazônia, eu comecei a ficar pé da vida com os gringos quando eu soube que se praticava em escolas internacionais no mundo todo, vendendo-se a Amazônia como território internacional. Internacional é uma ova. Você vai tomar uma parte do estado da Califórnia, vai tomar uma parte da Riviera Francesa, vai tomar uma parte da Toscana e diz que é território internacional para você ver. Os caras param porta-aviões aqui na Baía da Guanabara no outro dia, apontam míssil para cá e daí por diante. Então eu acho descabido esse negócio de vender a Amazônia como um território internacional. Eu já disse ao senhor e repito, a maior prova digital, a maior marca digital
de que esses países todos que pressionam o senhor e pressionam o Brasil, dizendo que a gente é um país que destrói o meio ambiente, a maior prova digital dos crimes ambientais desse país é que eles não têm nada para preservar porque eles acabaram com tudo. Não tem floresta nos Estados Unidos, quase não tem floresta na França, que é o nosso rival em produtor do agronegócio, por isso que aquele Macron fica metendo pau na gente, entendeu? Porque a quem interessa preservar a nossa Amazônia? Quem preservou a Amazônia até agora. Se a gente fosse destruidor, não teria mais a Amazônia, não estaria em pé a Amazônia. A maior prova de que a gente preserva a Amazônia, que é o local demograficamente menos ocupado do país. Essa é a maior prova, é onde tem menos gente. E o que destrói o meio ambiente? Gente, eu sou favorável ao desenvolvimento sustentável da Amazônia. De que forma? Com uma ocupação que você não agrida o ambiente e, pelo contrário, preserve o ambiente e que não entre gringo de organizações internacionais para roubar o que nós temos aqui, desde minério a remédios. Essa é a biodiversidade, então, eu acho que é o maior tesouro da Amazônia. Não é minério, não é petróleo, tem tudo lá. Mas a biodiversidade acho que é o maior tesouro da Amazônia, entendeu? Agora, a maior prova que o brasileiro conserva é que não tem quase gente morando na Amazônia. Não tem quase ninguém lá. Né? Se o Brasil tivesse intenção de destruir a Amazônia, seriam grandes fazendas, já não teria floresta. Agora os gringos acabaram com tudo e pressionam especificamente o Brasil por causa da Amazônia. O Brasil é o país que mais preserva, inclusive em termos de fazendas. Aí, você vê as multas que os caras levam. Não tem país que chega perto do Brasil em termos de preservação. Mas eu dizia isso antes do senhor, do governo Bolsonaro, muito antes, mas muito antes. E repito, é por isso que eu sou favorável. Eu sou um cara que eu sou ambientalista, eu quero ver a Amazônia preservada, quero ver os nossos ambientes todos preservados para os nossos netos, os filhos e daí por diante, para as nossas gerações futuras, né? Para o mundo também. Mas exatamente por isso a gente não tem força quase que nenhuma, a não ser força diplomática, que a gente depende dos outros. Eu sou a favor de um rearmamento das nossas Forças Armadas. Não é para agredir alguém, não é para atacar ninguém, mas é para proteger o país mais rico do mundo, que nós temos na nossa Amazônia Azul, e a nossa marinha está depauperada. Ela precisa de navios, precisa de submarino, precisa de... são 200 milhas para você proteger. E o que tem aqui na Amazônia Azul, só o pré-sal já justifica, fora o que tem mais aí na nossa Amazônia Azul. Né? A nossa Amazônia mesmo, nós precisamos de um exército poderoso. Nós precisamos, e o nosso exército está depauperado, as nossas forças armadas, a nossa força aérea começa a receber agora esses caça-Gripen, e olha lá que custo e sei lá como, né? Mesmo porque até agora isso veio de governo passado, não se sabe como é que esses caças foram comprados, mas não interessa, estão os caças aí. Eu não quero guerra com ninguém, mas eu não quero que ninguém venha aqui e simplesmente tome as coisas da gente. Eu sempre pensei desse jeito, não estou dizendo isso agora para agradar o senhor, nem porque que objetivo eu tenho de agradar o senhor. Coisa nenhuma, é que eu penso desse jeito mesmo. E agora que eu entendi, essa explicação sua realmente é uma explicação que me parece clara. Se tem a lei no Código Florestal, para que ter um CONAMA? Né? E quem entende de preservar o seu meio ambiente é o Estado onde está o meio ambiente. Agora, tem pressão, tem Ministério Público recorrendo à TRF1, pedindo para que o senhor seja demitido do cargo por improbidade, daí por diante. Não só a pressão internacional, como a pressão local também, porque interessa bater no senhor, e é fácil bater no senhor. Mesmo porque o que o senhor tem de verba para cuidar do meio ambiente no Brasil é uma brincadeira, é uma piada. O seu ministério, que tem de verba, por que esses gringos não dão verba para o seu ministério para a gente preservar o nosso país de alguma forma, direta ou indireta? Porque o Brasil não vai ter dinheiro para fortalecer o seu ministério, porque nós estamos quebrados como todo mundo. O mundo quebrou e os países pobres vão sofrer mais. Então, para preservar o meio ambiente, se o senhor falar a verba do seu ministério e comparar, por exemplo, com o Ministério da Saúde ou da Educação, é uma verba ridícula. Então é fácil falar.
Eu não estou lhe defendendo, eu estou defendendo as ideias que eu sempre tive e sei da sua dificuldade. Mas o senhor sabe que o senhor vai apanhar pra caramba e muito, né? E deve estar preparado para isso e o presidente lhe dá o respaldo necessário, não é isso? Olha, o presidente tem sido, Datena, muito coerente com as posições que ele sempre defendeu. E uma delas, você citou aí agora, é a gente reconhecer de uma vez por todas que nós temos 23 milhões de brasileiros lá na Amazônia. Enquanto a gente não cuidar dessas pessoas, permitir que eles tenham um nível de vida melhor, algum grau de prosperidade, um desenvolvimento sustentável naquela região, enquanto essa turma estiver na miséria, exatamente o que acontece nas favelas, que a pessoa acaba, lá no Rio de Janeiro, por exemplo, vai trabalhar, vai ser atraído pelo tráfico de drogas, porque não tem alternativa de emprego, de renda, de atividade esportiva, atividade cultural. Na Amazônia não é diferente. Você jogou a população para uma situação de absoluta falta de recursos, né? E aí o que acontece? Ele acaba sendo cooptado para as atividades ilegais. E quando ele é cooptado pelas atividades ilegais, quem é que paga mais para ele? O sujeito que vai fazer coisa errada, que é cortar madeira ilegal, que é garimpar de maneira ilegal. Então nós temos que cuidar das pessoas na Amazônia. E o presidente tem essa noção de que cuidar dos brasileiros... Você sabe, Datena, eu acho que eu já comentei isso com você aqui numa outra oportunidade. A Amazônia é a região mais rica do Brasil em qualquer aspecto. Biodiversidade, como você acabou de dizer. Água doce, minério, toda a parte de recursos naturais. A região mais rica do Brasil com o pior IDH, pior índice de desenvolvimento humano. A gente acha, às vezes, que é o Nordeste. Não é. É a Amazônia. Então, como é que você pode viver nesse paradoxo? De um lado, a região mais rica com a população mais miserável. Então, tem que resolver essa equação. Quer ver uma coisa? Eu pensei aqui, grosso modo, eu não sou cientista, eu não sou um cara inteligente, eu tenho uma inteligência basal, média. Tá? Se for medir meu QI, deve ser até mais baixo do que se imagina. Mas eu sou um cara observador. 23 milhões de habitantes é o que nós temos na Grande São Paulo. Só na Grande São Paulo. Na Grande São Paulo nós temos 23 milhões de habitantes. É a população da Amazônia toda. É o que tem de gente lá na Amazônia. E a gente fica falando da Amazônia, por exemplo, aqui em São Paulo, nas redações, aqui onde eu estou sentado em casa e tal. Você pega dois exemplos aqui. Você pega o Rio Tietê e o Rio Pinheiros. São dois rios mortos. A gente está preocupado em preservar a Amazônia e não preserva rios que nós temos cortando a maior cidade do Brasil. Você pega os mananciais, a área mais rica, a região mais rica do país, é o estado mais rico do país. Na cidade que recebe o terceiro orçamento do estado brasileiro. Você pega a região de mananciais, as represas aqui, Guarapiranga e tal, o que tem de ocupação ilegal ao redor desses mananciais, ocupação ilegal que não vai sair nunca mais, porque as pessoas moram lá há muito tempo e ninguém vai tirar. Então, o setor ambiental da nossa cidade de São Paulo, né, é completamente depredado, arrebentado e ninguém fala nada. A gente fala da Amazônia, mas não olha para a capital, não olha para São Paulo. Você tinha pensado nisso ou não? A área de manancial, que é a área de manancial ocupada por pessoas que não deviam estar lá, deviam estar em casas muito melhores do que existem aí, e não ocupando essas áreas que, obviamente, poluem a água que a gente vai beber. E a partir da Covid agora, a maior preocupação que nós temos são as águas residuais que servem às cidades, né? Porque senão é pandemia atrás de pandemia. Tem área aqui, por que nós temos enchente aqui? Porque está tudo impermeabilizado. A cidade cresceu sem plano diretor. Isso eu estou dizendo da cidade de São Paulo, que é uma das 10 maiores cidades do planeta, a maior cidade do país, o maior centro financeiro da América Latina. Porque isso vale para a maioria das grandes capitais brasileiras, das grandes cidades brasileiras. Gente que especulou terrenos e vendeu até de uma maneira estelionatária terrenos ao lado, por exemplo, de áreas de várzea. Por que tem enchente? Por exemplo, o Rio Tietê, né, na região de um local aqui que está sempre inundado, que é o Jardim Pantanal. Por que está inundado? Porque ali é uma área de várzea.
é onde, quando chove demais na cabeceira do rio e tal, o rio vem cheio. Aí ele sai para essas áreas de várzea e entra no lençol freático. O que acontece? Os caras vão lá e venderam sonhos com terrenos a preço de R$400, R$500, né, para pessoas que não sabiam que não podia estar ali. Né? Aí vem o político maldoso, geralmente por interesses financeiros, e vai lá e bota asfalto, e bota a rede elétrica, e as pessoas não vão sair mais de lá. E aqui, mesmo sem chover do local, o local fica cheio d'água. Por quê? Porque há milhões de anos o rio sai por aquele local, deveria encontrar espaço sem obstáculo nenhum para entrar no lençol freático. E a gente fica falando da Amazônia e não tem preocupação com as nossas cidades. E a gente tem que ter preocupação com as nossas cidades, porque, eu repito, o fornecimento de água para as pessoas, a questão das águas residuais que nós temos também, isso tudo vai ser preponderante para o mundo novo que nós estamos vendo aí. A gente fica olhando para a Amazônia e não olha para as cidades brasileiras, que estão todas elas depredadas e mal cuidadas por governos que estão reclamando que a Amazônia não está sendo preservada. Será que eu estou errado nessa análise que eu fiz ou não? Não, eu acho que você está certíssimo. Datena, o maior problema ambiental brasileiro está nas cidades. 80% da população brasileira vive nas cidades sem saneamento. Aliás, muitos desses ambientalistas aí que gritam, esperneiam e que estavam sentados aqui na minha cadeira até ontem, não fizeram o saneamento avançar no Brasil. Foi no governo do Bolsonaro que se assinou o marco legal do saneamento de um país onde 100 milhões de pessoas não têm acesso a coleta e tratamento de esgoto e 35 milhões não têm sequer água potável. Agora, se você citou aí a questão da Billings e da Guarapiranga, que de certa forma também tem a ver com essas resoluções do CONAMA que foram reconhecidas a sua caducidade ontem lá na reunião. O que aconteceu com a Billings e Guarapiranga? Você tem uma lei de mananciais e uma regra na cidade de São Paulo tão irracional que o proprietário da área preferiu abandonar, porque ele tem tanta restrição e tanta norma impossível de ser cumprida que ele abandona. Aí, quando ele abandona, o que acontece? Um monte de gente invade. Aí, quando invade, ele já está na ilegalidade mesmo, a terra, né, faz o aterramento descontrolado daquela beira do curso hídrico, né, despeja esgoto in natura na água, suprime toda a vegetação, quer dizer, um caos completo. Você citou aí o Jardim Pantanal. Por que o pessoal foi para cima do Jardim Pantanal? Porque faltou ordenamento territorial no entorno. Se você tivesse deixado o mercado ajustar com a lei da oferta e da procura as outras áreas, você não jogava a população por ausência de opção de moradia para cima de áreas que são inadequadas para ocupação. Mas, resultado, você anda no centro histórico de São Paulo, você que é de São Paulo, dá uma volta no centro histórico de São Paulo. É de chorar. Por quê? Porque não deixa construir, não deixa, são regras absurdas, é lobby de tudo quanto é tipo, de vários sentidos, e você, ao invés de reavivar o centro de São Paulo... Fica ocupado pela Cracolândia. Fica ocupado pela Cracolândia. E você joga a pessoa para os extremos da cidade. Ministro, eu vou ter que terminar a entrevista, porque eu sei que o senhor tem uma reunião internacional. Eu não queria ser grosseiro, mas o senhor tem uma reunião internacional. Então não é que eu estou interrompendo o senhor, não. Mas uma última pergunta, uma resposta rápida. Estou lendo aqui na pauta que o Garrafa mandou agora, né? Tudo isso que a gente conversou foi praticamente fora da pauta, mas o presidente Bolsonaro deu aval para a mineração em terra indígena e o ministro Mourão disse que reservas da Amazônia são expressivas. Isso é possível? Você garimpar terras indígenas? Isso é verdade? Vai render muito para o Brasil? É possível ou não? A Constituição de 88 já previa a necessidade de regulamentar a mineração em terra indígena. A exemplo do que eu te contei aqui das coisas do CONAMA, também nessa questão do Congresso Nacional, da regulamentação da mineração em terra indígena, nós ficamos sujeitos ao patrulhamento ideológico desde 1988 até hoje, e não se fez essa regulamentação. Eu digo que é a política do avestruz amazônico, né? O pessoal enfia a cabeça no buraco e acha que com isso o problema desaparece. Não, o problema não desaparece.
Está cheio de mineração na Amazônia, ilegal, inclusive na terra indígena, inclusive feita pelos próprios indígenas, para acabar com essa narrativa de que o homem branco foi lá e escravizou o indígena para ele minerar. Não é verdade. Tem muitos indígenas que eles próprios mineram, tá certo? Então, o que precisa fazer? Colocar regra. Se você deixar sem regra nenhuma, desse radicalismo de proibição, a pessoa vai fazer de qualquer jeito. Então, a maneira racional e lógica de fazer isso é: coloca a regra, estabelece um parâmetro de licenciamento ambiental e fiscaliza. É isso que o governo defende, mas o governo não pode decidir isso sozinho. Isso depende de um projeto de lei que foi encaminhado, salvo engano, em março desse ano, pelo presidente Bolsonaro ao Congresso, para que o Congresso discuta a maneira que entende mais adequada para regulamentar esse assunto e aí crie quais são os parâmetros ambientais para se fazer. Enquanto você fizer de conta que a ausência de regulamentação significa não fazer, o que nós vemos é essa mineração ilegal da Amazônia, que acontece há 30 anos, muito antes do Bolsonaro ser presidente da República. Ministro, um ótimo dia ao senhor e boa reunião. Um abraço grande e saúde acima de tudo. Obrigado, você também, Datena. Tchau, tchau. Abração.